Boa noite a todos. Peço só um minutinho de paciência que eu estou ajeitando minhas muletas aqui. Enquanto a gente tem algumas características ainda que nos pegam, né? O nervosismo, alguma coisa nesse sentido, a gente usa as muletas aqui ainda. Então vamos lá. Primeiramente agradecer mais uma vez e sempre a oportunidade que a casa nos dá. Com gratidão, né, digo que sou um aprendiz, faço parte dessa casa, né, um aprendiz das experiências, das lições, e muito grato por essa casa nos imprimir, né, muito o direcionamento do estudo, né, as oportunidades do estudo, para que a gente possa dar um passinho a cada vez por dia, né, pretensão minha é falar que a gente dá um passinho a cada dia, né, mas um passinho a cada tempo aí. E é pensando em mudança, né? A proposta talvez da reflexão de hoje, daquilo que nós trazemos para a nossa conversa. Em muitos momentos da vida, talvez, pretensão novamente, de pensar que muitos aqui podem se colocar a pensar, a refletir sobre uma necessidade de mudança própria, né? De repente, no trabalho as coisas não andam muito bem, na construção de um conhecimento intelectual, de uma faculdade, algo não anda muito bem, e a gente começa a se ver perdido um pouquinho na existência, né? A gente começa a se perguntar, né? O que eu vim fazer aqui? Para que eu sirvo? Para quem eu sirvo muitas vezes, né? Será que eu sirvo a mim mesmo? Será que eu sirvo aos meus companheiros? Para qual lado eu vou me dirigir, eu vou seguir? Quem vai me dizer o que fazer? Porque muitas vezes a gente espera isso. Oh Deus, me dá um sinal, o que eu tenho que fazer? Alguém, por favor, me fala qual a direção, o que eu tenho que fazer? Muitas vezes a gente se sente assim, né? E o Espiritismo, essa doutrina que nos aquece o coração, ele vem nos ensinar o quê? Que nós temos um caminho, temos um objetivo em comum, todos aqui, que é atingir um grau de perfeição, né? Ou quão distante pode estar a nossa visão disso, né? Mas que esse é o caminho. Quer queira, quer não, em algum momento, nós vamos dar um passinho, nós vamos caminhar para essa transformação. E para a gente começar a pensar sobre isso, selecionamos, na verdade, porque a gente nunca faz nada sozinho, 4 perguntas do Livro dos Espíritos. E nós vamos nos apegar em um capítulo específico para refletir sobre essa busca, esse caminhar. Eu me sinto perdido, não sei o que eu fazer, mas o meu objetivo é chegar à perfeição. Por onde eu começo o estudo? Por onde eu continuo? Porque, na verdade, o começo já aconteceu. Então, nós vamos primeiro na pergunta 83 do Livro dos Espíritos. Os espíritos têm fim? Para a gente entender, né? Se a gente vai chegar à perfeição, chegamos à perfeição, acabou? E os espíritos nos dizem o seguinte: existem coisas que não compreendeis, porque a vossa inteligência é limitada. E isso não é razão para que as rejeiteis. Ou seja, talvez a gente não consiga chegar a esse ponto de reflexão, mas que mesmo assim a gente não pode fechar a porta para isso. E ele faz um comparativo. Assim como a criança não compreende tudo que o pai compreende ainda. Ou que às vezes uma pessoa de conhecimento intelectual compreende, o ignorante não consegue, aquele que não sabe, não consegue entender aquele que fez uma faculdade, que tem algum conhecimento intelectual adquirido. E aí, na sequência, nós partimos para a pergunta 97. Existe um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? Ou seja, a gente ainda não compreende sobre esse fim, mas que nós caminhamos para uma perfeição. E existe um grau
nessa perfeição, nesse caminhar, o número é ilimitado. Ou seja, existem graus para que a gente possa compreender. A ciência faz muito isso. Ela separa, explica tudo separadinho para que a gente possa entender, mas no final acontece tudo junto e misturado. Ou seja, nós temos graus, sim, de evolução, mas que a linha de mudança de um grau para outro, elas podem estar muito próximas, como diz, é uma linha tênue, né? E aí ele diz assim, então existem ilimitados passos aí para uma perfeição, mas que para nossa compreensão os espíritos eles vão, que a gente precisa, né? A gente precisa muitas vezes de referência, a gente precisa de um sim ou um não, a gente fica incomodado com o talvez, não é? Então os espíritos, Kardec, eles compreendiam muito bem isso, Jesus, por isso eles se comunicavam a forma da nossa condição. E eles fazem isso aqui, ou seja, eles nos trazem, eles desenham esses graus para a gente. E aí ele vai falar, pode colocar em primeiro lugar aqueles que tenham alcançado a perfeição, os espíritos puros. Os da segunda ordem alcançaram a metade da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. E o que é fazer o bem? É não deixar de fazer o mal? Fazer o bem não é só deixar de fazer o mal. Deixar de fazer o mal é lavar as mãos. Assim como nós temos na história de Jesus uma situação bem parecida, né, do lavar as mãos. Faça o que quiserem com ele. Os da última ordem estão ainda no início da escala. Os espíritos imperfeitos, caracterizados pela ignorância, o desejo do mal e todas as más paixões que lhes retardam o progresso. Ou seja, eles trazem ali de uma forma bem resumida para que a gente entenda. Existem esses 3 graus iniciais aí para vocês entenderem sobre essa evolução, sobre os passos. E aí, da pergunta 100 em diante, ele vai esmiuçar, o Livro dos Espíritos vai esmiuçar um pouquinho mais isso. Ele vai falar dos espíritos imperfeitos, essas escalas de uma forma mais detalhada. Para quem quiser, tiver o interesse, pergunta 100 em diante. E aí nós vamos lá para a pergunta 117, para dar um contínuo aqui no que a gente está propondo a falar. Depende dos espíritos apressar o seu progresso para a perfeição? Certamente, sim. Eles o alcançam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e a sua submissão à vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Existem leis divinas. Quais são essas leis? São as leis naturais que regem o nosso plano, nosso planeta, que regem o universo como um todo. É a gente intencionalmente fazer parte disso. Ele dá um exemplo aqui, por exemplo. Por exemplo, né? Sendo repetido. Uma criança que ela é mais dócil, ela aprende mais rápido ou de uma forma mais vagarosa que uma criança que é mais revoltada, ela é mais agitada, mais arteira? Aquela que tem a condição de ouvir mais, não é? E, para a gente finalizar a parte do Livro dos Espíritos aqui, a pergunta 132. Qual o objetivo da nossa encarnação, então? Então a gente entende ali que, não vamos pensar em fim agora, porque a gente não vai entender, a gente não tem compreensão para isso. Existem escalas, ou seja, existe um caminho de progresso, existem etapas, né? E qual que é o objetivo da nossa encarnação, dessa etapa que a gente está vivendo aqui? Deus lhe impõe a encarnação como objetivo de fazê-lo chegar à perfeição. Opa! Então aqui é uma etapa dessa perfeição que a gente ainda não compreende muito bem. E a encarnação, ele vai complementar, tem também outro objetivo, que é de colocar os espíritos em condição de cumprir sua parte na obra da criação, ou seja, de sermos intencional nas leis naturais que nos regem. O que é uma lei natural, por exemplo?
uma planta, ela nasce planta? Ela é uma semente. E a semente morre por dentro para nascer e virar a planta. Isso a gente aprendeu aqui com o nosso queridíssimo Eduardo no estudo da casa. Uma semente, ela morre por dentro para nascer o que ela é, para florescer. Né? Então, olha aí, nós temos objetivos aqui. Por mais que a gente tenha uma condição limitada de entender algumas coisas, nós temos esses objetivos. E para refletir conosco, né, então a gente entendeu, existem etapas, existe um processo, existem passos nessa lei de perfeição, que existe um limite também, existe um processo, passos, existem limites. Por exemplo, Deus não é perfeito, justo, bom. Se Ele é perfeito, as suas leis automaticamente são perfeitas. E muitas vezes a gente não as entende. Às vezes dói, não é? Então, Deus, para a gente, é um limite de perfeição que a gente precisa entender. A gente vai chegar à perfeição, mas nós vamos chegar à perfeição de Deus? Não tem como. Não tem como chegarmos à perfeição de Deus. Mas a gente tem um grande exemplo na vida, que foi perfeito, que passou por aqui, veio nos trazer uma grande mensagem de amor, e mais do que ensinar, vivenciou, exemplificou. Esse foi o ensinar de Jesus, nosso mestre. Que ele diz assim: eu e o Pai somos um só. Jesus é nosso sinal de perfeição. E está fácil para chegar na condição de Jesus, né? Ou seja, olha isso. Nós temos um limite de perfeição e mesmo assim é um grande caminhar que temos aí pela frente. Então a gente volta para o agora e começa a pensar nesse significado de perfeição para a gente. O que nos cabe nessa direção de perfeição da nossa condição atual, a condição que nós estamos hoje? Nós não vamos chegar na condição de Jesus assim, quero. Não é só querer. O que pode nos aproximar dessa divindade, dessa perfeição de Deus, de Jesus, desculpem. Mas afinal, está falando perfeição, o que é essa perfeição? Jesus, né? Mas palavras. Jesus, ele disse assim, nos ensina: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelo que vos perseguem e caluniam. Aí ficou fácil, né? Não chegamos a Jesus, mas aqui ficou fácil, né? A gente amar quem calunia a gente. E a essência dessa perfeição, ela tem um nome que a gente sempre ouve dentro do meio das palestras, dos estudos espíritas, né? Que é: fora da caridade não há salvação, fora da caridade não há perfeição. Ou seja, a caridade também é o nosso guia. Nós aprendermos, refletirmos sobre o que é caridade, né? Porque a gente pode resumir: o que é caridade? É doar de si. Mas espiritismo também é ciência, e a ciência faz o quê? Separa para explicar. Então, no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede Perfeitos, ele vai nos dar um norte desse caminho de perfeição. Olha só, né, como a sabedoria divina. Por que existiria um capítulo Sede Perfeitos se nós já fôssemos perfeitos? Então esse é o nosso alerta, esse é o nosso direcionar. E aí ele vai falar sobre caridade, ele vai começar nos falando, o capítulo ele vai nos falar o que é caridade. E ele dá alguns princípios, 4 princípios de caridade. A benevolência. O que é benevolência? É ser favorável a alguma coisa, alguém, a vontade de querer fazer o bem. Lembrando que
fazer o bem não é só deixar de fazer o mal. É nós nos colocarmos em uma situação de injustiça e conseguirmos ali, de alguma forma, fazer o bem. Falarmos. Fazermos parte intencional daquilo. Fazer o bem. A indulgência é uma habilidade de perdoar faltas alheias, defeitos alheios, porque também assim, né, na nossa condição entendemos que somos defeituosos, todos nós. Né? O sacrifício é a renúncia de algo para mim, só para mim. Pô, né? Um exemplo aqui, que nós estamos aqui, vamos valorizar os nossos passos também, né? Sexta-feira, chovendo, semana cansativa. Qual que é o sacrifício que eu fiz? Não só por mim. Porque estar aqui é uma oportunidade de olhar, refletir sobre mim, mas a condição de poder pensar no outro, numa enfermidade, fazer uma oração. O devotamento, ou seja, é a dedicação que eu direciono, que eu faço por algo, por alguém. Então esses são princípios da caridade. E aí nós podemos começar a nos analisar. Desses 4 princípios, o que é que eu faço? O que é que já existe no meu dia a dia? O que é que já existe em mim? Não precisamos olhar ao todo, não. Está muito difícil. Eu não consigo isso aqui. Nem um pouquinho, nada. Ok. Se a resposta for não, maravilha. Muitas oportunidades pela frente. Se o nosso caminho é chegar à perfeição, a gente tem um bom caminho para começar a refletir e exercitar sobre algo. Se a gente já fez algo disso, se a gente já identifica algo em nós, estamos conseguindo assimilar os ensinamentos que a vida nos traz. Qual que é o objetivo da existência? Já estamos conseguindo assimilar esses desafios que a existência nos impõe, nos coloca de presente à nossa frente. E assim, né? Tá, ok, não tenho nada ou já faço alguma coisa. Mas qual que é o próximo passo? Porque a perfeição é um desenvolvimento, é uma transformação que não cessa, que não para. E se mesmo a gente chegar da forma como a gente compreende hoje, nós não compreendemos muito bem, a uma condição de perfeição, acabou. Olha os Espíritos nos ensinando lá, calma, que vocês não entendem ainda muito. Ou seja, eles estão nos preparando para entender que esses passos eles vão continuar. Mesmo talvez atingindo uma perfeição que a gente acredita, que a gente consegue entender. Então, qual que é o meu próximo passo? Podemos pensar assim. Observar, por exemplo, os nossos defeitos, os nossos vícios, que são contrários aos 4 princípios de caridade que a gente já falou. Porque se a gente analisar profundamente defeito, vício, isso emerge do egoísmo e do orgulho. Egoísmo, eu pensar em mim. Orgulho é eu acreditar que eu tenho razão daquilo que eu estou fazendo. Tá, legal. Refletimos sobre os princípios da caridade, refletimos sobre qual ponto nós estamos, mas ainda assim está muito distante, está muito difícil. Então esse capítulo ele vai ter mais um item ali que chama o homem de bem. Que ele vai separar um pouquinho mais para que a gente possa compreender esses 4 princípios de forma mais, não sei se é essa a palavra, mas destrinchadas ali, né, esmiuçadas. Então, ele vai começar a nos dizer assim: pratico esses 4 princípios? Lembra? Análise. É o princípio, a gente começar a se olhar, a se questionar. Cometi o mal? Lembrando o que é a diferença de mal e bem. Mal é quando vou atingir alguém,
fazer mal para alguém, ou até para eu mesmo. Fiz todo o bem que eu podia naquela situação, e isso é refletir sobre orgulho. Não, mas naquela situação eu estava certo. Apesar de estar certo, o que eu poderia ter feito diferente para aquela situação ser diferente? Deixei escapar voluntariamente alguma oportunidade de ser útil? Pô, eu tenho tempo livre, mas eu vou descansar. Eu sei que lá no portal, eles estão precisando de gente lá para dar paz, para ajudar em alguma coisa, mas estou cansado, eu vou descansar hoje. Esse é um exemplo do qual eu consigo visualizar. Ninguém, será que existe alguém, acabei o dia, Santo Agostinho vai nos ensinar isso também, acabei o dia, será que tem alguém que está se queixando de mim? De alguma coisa que eu fiz, de alguma palavra, alguma ação? Tenho fé em Deus, na sua bondade, e isso muitas vezes é entender que a dificuldade que a gente passa hoje é uma oportunidade de equilibrar alguma coisa dentro da nossa existência espiritual, não só essa, carnal, não só dessa vida. Tenho fé no futuro, ou seja, o que Jesus veio nos ensinar, o que Deus veio nos ensinar. Quando Jesus falava aos seus apóstolos, falava às pessoas, ele falava sobre vida espiritual. Ele não falava apenas dessa existência, mas ele falava de um contínuo. E depois daqui? Então Jesus, todas as mensagens que ele dizia, era muito nesse sentido. E aquilo que eu já consigo fazer aos outros? Servir, algumas lágrimas que eu posso de alguma forma ajudar a minimizar, com alguma palavra de conforto, que seja só a minha presença ali, um abraço. Sou benevolente e bom, que é um dos princípios lá, né? Tenho pelo menos essa intenção, a vontade de fazer o bem, lembrando que vontade não é só assim, tem que ter vontade. O que é vontade? Vontade é um conjunto de ideias que me levam a alguma coisa. Então, vontade não é do nada também. Né? A gente ouve muito, fala assim, né? E fala muitas vezes. Tem que ter fé, tem que ter vontade. Mas isso é um princípio, a fé é construída, a vontade é construída. Então, nós precisamos pensar, vontade para quê? Para que eu vou fazer isso? Um dos nossos objetivos é poder fazer parte dessa lei natural, intenção. Então, a todo momento, uma oportunidade de refletir. Respeito as convicções dos outros, ou seja, aquilo que o outro pensa diferente de mim, eu respeito minimamente. Sem reprova. Sem, talvez, uma crítica acerbada. Ou seja, nós temos sim que fazer críticas, analisar. Mas eu só estou fazendo isso quando eu ouço algo dos outros? Guardo ódio, rancor? Eu ainda tenho ressentimentos? Aconteceu alguma coisa comigo que foi difícil, foi desafiador, doeu. Quando eu lembro daquela situação, o que me causa? Ressentimentos ainda? O que eu estou fazendo para compreender essa situação? O que eu estou fazendo para modificar um pouco desse sentimento em mim? E sentimento, olha que coisa, também é construído. Não é do nada, um sentimento. Eu sinto amor por alguém. Aquilo tem uma junção de informações, de experiências que me fazem sentir amor. É a mesma coisa que raiva. A pessoa me falou alguma coisa, eu fiquei pensando, e aquilo me causou o quê? Raiva, ou seja, é construído de acordo com o que eu fiquei remoendo. Eu sou indulgente com as fraquezas alheias, ou seja, capacidade de perdoar, capacidade de entender, né, que o outro ele vai ter uma condição de imperfeição, assim como nós temos. Então, eu estou sendo indulgente, assim como eu necessito da indulgência alheia,
a indulgência do outro para com as minhas imperfeições? Isso é desafiador. Não procura nem evidencia defeitos dos outros. Eu costumo brincar que a gente tem uma vontade incontrolável que é a de reclamar. E é a vontade de, muitas vezes, apontar o defeito do outro que nos atingiu. Está vendo como ela é? Às vezes a gente se une para falar mal do outro. Por esse mal comum. Estuda a si mesmo as imperfeições e faz algo para transformá-las? Reflexão novamente. Pode ser que seja repetitivo, mas esses são os pontos que existem lá no homem de bem. Se vale às custas dos outros, se envaidece com aquilo que conquistou. Pô, eu conquistei tudo isso por meu mérito. Eu estudei, eu fui lá. Isso é legal, para a gente entender que nós estamos dando passos. Mas quando eu me envaideço, é querer acreditar que o outro também consegue assim como eu consigo. Isso é orgulho. Nem todo mundo tem. Nós temos a mesma potência, mas nem todo mundo tem a mesma condição. Potência todos temos. Condições são diferentes. Usa, mas não abusa dos bens à sua disposição. Ou seja, aquilo que a gente tem, a gente só usa para a gente. Se nós estamos numa posição que alguém depende de nós, a gente trata essas pessoas com bondade? Ou ao contrário, né? Se a gente depende de alguém, a gente busca compreender a forma como essa dependência, como o outro age comigo e como eu posso cumprir os meus deveres para com aquela pessoa do qual eu dependo? Respeito no outro os direitos naturais que o mundo dá? Que todos nós estamos aqui, esse plano, ele é desenvolvido pela perfeição divina, que usa aquilo que nós precisamos. Então, essa casca, o visual, a audição, o dinheiro, são todas ferramentas para que a gente possa entender esse caminhar, para que a gente possa se colocar intencionalmente nesse caminhar. Porque a gente ainda é muito palpável. Ou seja, para a gente é mais fácil um sim ou não do que um talvez. Talvez ali fica martelando. E essa, eles vão falar ali, né? Não é a relação toda de um homem de bem, mas é um caminho. Ou seja, olha quanta coisa a gente tem pela frente. Né? Se a gente identifica, não tem nada disso, escolher alguma coisa disso, uma coisa. Dá um passinho, repetir esse passinho. Estou conquistando, quero partir para outro item desse, eu quero ser mais indulgente com as fraquezas alheias. Então vou exercitar isso por dia, intencionalmente. E aí a gente vai se deparar e vai sentir frustração. Porque nós vamos entender a nossa condição de imperfeição. Quando a gente analisa, e essa é uma lição do Evangelho, de Jesus, de muitos espíritos que nos ensinam através das obras, fala análise, construção íntima, reforma íntima. Essa análise é justamente para a gente se deparar. O quão imperfeito eu sou? O que eu preciso construir ainda? Como que eu posso intencionalmente ser um instrumento divino? Por mais que sejamos imperfeitos. É nosso dever. O progresso ele se dá de um conhecimento intelectual e uma aquisição, um conhecimento moral. E esse aqui, o que o Espiritismo nos traz, muitas vezes, na maioria, é um conhecimento, uma oportunidade de transformação moral, de reflexão, de análise moral.
e é o nosso dever. Porque se nós vamos chegar à perfeição, é só esperar que acontece? Como que a gente vai ser intencional nesse processo se a gente só esperar e deixar que aconteça? Então nós temos a oportunidade de escolha, de olhar e falar, vou começar por aqui. Mas esse dever, ele tem limite também? Onde ele começa, onde ele acaba? Porque muitas vezes a gente pode adquirir alguns conhecimentos e, como a gente falou, será que nós vamos cobrar do outro? De repente, esse conhecimento que a gente começou a entender com o Espiritismo, faça parte do nosso dia a dia, a gente consiga dar uns passos. Mas será que o outro, eu vou começar a exigir do outro que ele faça isso também? Será que essa exigência, porque o Espiritismo ele exige, ele nos dá a entender essa exigência. A obra básica, os espíritos Kardec, eles não são exigentes. Somos nós que somos, nós que devemos ser. Os espíritos superiores, na condição deles, já sabem, eles já entendem que nos é dado livre-arbítrio. Então, onde começa, onde termina? É justamente isso. Será que quando eu começo a impor o outro, aquilo não vai causar uma dor no outro? Aquilo não vai causar uma infelicidade? Será que não vai abalar a suposta tranquilidade que o outro está sentindo? E acaba quando a gente entende que é o nosso limite. Que isso está realmente tirando a nossa tranquilidade. E mais à frente esse capítulo ele vai dizer assim, todo homem tem sobre a terra uma pequena ou uma grande missão. Ele usa homem, que é o linguajar da época. Né? Homem no sentido geral, homo sapiens. Né? Não é no sentido de homem e mulher. Qualquer missão que lhe seja dada, sempre é dada para o bem. E nós estamos realmente seguindo essa missão para o bem? E aí, nada por acaso, né? Hoje eu assisti uma palestra sensacional. Não é espírita, é do meio corporativo, organizacional. Quem puder. Foi uma grande surpresa. Ele é uma pessoa muito conhecida no meio organizacional, só que eu não conhecia. Chama Paulo Camargo. Ele foi presidente do McDonald's, né? Tem hoje uma posição bem legal em algumas redes aí que a gente conhece, bem famosas. E ele fez uma palestra que eu achei muito humana. Eu usei 3 pontos que ele disse, assim, que faz muito sentido para isso que a gente está falando hoje. Olha como as coisas se conectam. Faz parte, ele falou que na época do treinamento dele, profissional, que ele se viu em dúvida, ele não sabia o que ele tinha que fazer, ninguém falava nada para ele, o que ele tinha que fazer. Faz parte do meu treinamento descobrir as escolhas que eu vou fazer. Faz parte da nossa evolução descobrir as escolhas que nós vamos fazer. E esse é um trocadilho que ele usa, que eu vou aproveitá-lo, né, para seguir para o encerramento da fala de hoje. O que nos trouxe até aqui é o que a gente já sabe. É o que nos trouxe até aqui. A gente já sabe e tem uma condição de executar. Nós já executamos até o ponto de chegarmos aqui. Nós não estamos aqui à toa. E podemos acreditar simplesmente ou não. Apesar talvez do grau que nós nos encontramos, nós já construímos alguma coisa até aqui. Seja a condição de habitar um organismo desse que nós habitamos. O que vai te levar à próxima etapa é a busca do que você ainda não sabe, mas tem uma visão que existe. Ou seja, a gente tem o conhecimento teórico, mas a gente ainda não aplica. Então, o que vai levar a gente para a próxima etapa é a busca disso. É a busca de saber executar isso um passinho por dia. E olha que legal. Aí ele fala de excelência, eu vou trocar a palavra excelência por perfeição. O que te leva à perfeição
é o que você ainda não sabe que não sabe. A gente não tem nem ideia que existe. É isso que vai levar a gente à perfeição. Só que essa etapa tem passos, processos, limites. E o que nós estamos sentindo como nosso dever interno? O que a fé que nós estamos construindo, porque a fé não se dá do nada, o que ela está nos dizendo? Almejamos que essa oportunidade, mais uma vez agradecemos a oportunidade, e que de alguma forma tenha atingido algum ponto de dúvida, algum ponto de interesse de cada um de vocês, de cada um de nós. E essas palavras foram fruto de egoísmo, ou seja, foram fruto de uma dor, de uma dúvida que existe, e a busca, assim, sendo compartilhada. Mais uma vez, gratidão pela oportunidade. Uma boa noite a todos.